Amados, que o Senhor nos abençoe mais uma vez, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos o momento aqui, a oportunidade da gente estar mais uma vez compartilhando a palavra de Deus. Espero que o Senhor também, assim como tem abençoado a minha vida, esteja abençoando a sua, ainda mais nesse tempo
que nós estamos hoje em um tempo complicado, no qual nos toca ainda lidar com a nossa pandemia, né? Eu peço que você derrame seu coração agora perante o Senhor, se coloque perante Ele, e que o Senhor possa, nesse momento, estar falando com você, assim como tem falado comigo por meio da sua palavra, tá? O nosso título da pregação de hoje é Achados e Perdidos. Nossa, que nome estranho, né? Você já tem ouvido isso talvez em muitos momentos, mas eu gostaria especificamente de tratar hoje com vocês o capítulo 15 de Lucas. Para quem se lembra mais ou menos de cor, lá tem 3 parábolas, e essas 3 parábolas elas estão diretamente direcionadas a um contexto específico. Já gostaria que você abra sua Bíblia comigo lá em Lucas capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 32, a gente vai ler completo, tá bom? Antes, enquanto você abre sua Bíblia, eu gostaria de orar com você e pedir para Deus estar guiando esse momento mais uma vez, no qual nós vamos estudar a sua palavra, ok? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, obrigado mais uma vez por esse momento em que nós podemos compartilhar, Senhor, a Tua palavra. Gostaria de pedir desde já, Senhor, que Tu nos dês sabedoria, compreensão e entendimento de tudo que estamos aqui para estudar. Peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos capacite, nos dê a compreensão, Senhor, da Tua vontade e, acima de tudo, nos encoraje também a olharmos para nossas vidas e entender que precisamos, Senhor, de transformação. Eu Te agradeço desde já por esse momento e peço mais uma vez por todos os meus irmãos, para que tudo aquilo que venha a sair da minha boca seja coerente com a Tua palavra. Oramos assim no nome santo de Jesus. Amém e amém. Muito bem, abra sua Bíblia comigo lá em Lucas capítulo 15, verso 1 em diante. Diz assim, preste muita atenção ao contexto, tá? Diz assim, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Para ouvir quem? Pois é Jesus Cristo, né? Mas, porém, entretanto, os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos seus ombros e vai para casa. E ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. O verso 7 diz também outra parábola. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Veja lá, ele continua. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, já vamos ver o que são essas 10 dracmas, e perdendo uma delas não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha moeda perdida. De novo vai repetir a mesma coisa que tinha repetido anteriormente no verso 7. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Verso 11. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai, pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Verso 16. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele diz, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti.
não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para a casa do seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Verso 22. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu a seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você sempre está comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Pessoal, muitos de vocês já têm ouvido falar dessas parábolas. Só que muitas vezes a gente ouve diferentes tipos de interpretações e a gente esquece que tudo está dentro de um contexto. E antes de começar a nossa exposição, eu queria explicar uma coisa importante para você. Tudo está dentro de um contexto. Jesus vai contar 3 parábolas muito parecidas e as 3 parábolas vão significar sempre a mesma coisa, trazendo a ideia cada vez mais clara. Vamos lá. Qual é o contexto, pastor Samuel? Pois é, veja lá o verso 1 até o verso 2. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, tá? Há um grupo de pessoas que está se reunindo para ouvir Jesus. Quem são eles? Se você quiser anotar, são os publicanos e pecadores. Mas também tem outro grupo observando tudo o que está acontecendo. Verso 2. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Eles estavam observando o que Jesus estava fazendo. Veja o que eles dizem. Observando o que Jesus está fazendo ao receber pecadores, né? Este homem recebe os pecadores e come com eles. Antes de começarmos a interpretar as parábolas, nós precisamos entender que existiam 2 grupos de pessoas nessa situação. Assim como tem na parábola, né, do filho pródigo 2 filhos. Eu gostaria que você se atente aos detalhes para a gente poder interpretar de maneira correta essa passagem. Primeiro, os publicanos e pecadores. Quem eram eles? Publicanos eram recaudadores de impostos, pessoas que abusavam do povo e ajudavam os próprios romanos a quê? A tirar dinheiro do pessoal. Por este motivo, os publicanos eram vistos como eram mal vistos pela sociedade, como antiéticos e antimorais também, porque roubavam ao próprio povo. E os pecadores eram todas aquelas pessoas que não seguiam nem sequer um pouquinho a vida religiosa dos judeus, tá? No caso, eles tinham sempre uma profissão que não era considerada pela lei mosaica, como pode ser prostitutas, pessoas que trabalhavam como agiotas, mercadores de escravos e fabricantes de ídolos. Este tipo de pessoas eram os pecadores. Ninguém queria se ajuntar com eles, né? Os pecadores também eram aqueles que eram impuros perante a sociedade dos judeus. Eram todos aqueles doentes, aquelas pessoas que eram mal vistas perante os fariseus. Mas temos também um grupo de pessoas que está observando Jesus. Estes são os fariseus e são os escribas. Este grupo de pessoas era aquele grupo de pessoas muito religiosa, que se preocupavam até com a
a maneira que você tem que comer as coisas, né? Que você tem que lavar a mão certinha para poder comer, que se você não lava, você já está pecando, tá? Mas eles faziam isso simplesmente para se demonstrar melhores do que os outros, tá? Interessante, este grupo de pessoas, tanto os pecadores e os publicanos, e os fariseus e os escribas, fazem parte do povo de Israel. E Jesus está no meio. E eu gostaria que você veja a palavra que os mestres, os fariseus, falavam de Jesus. Eles dizem assim: este homem recebe os pecadores e come com eles. Pessoal, Jesus Cristo não foi morto porque ele pregava bem. Jesus Cristo foi morto porque ele veio para resgatar os pecadores, aqueles que eram de fato não mais considerados pela sociedade. É por isso que Jesus foi morto. Porque era muito bom para os fariseus ter sempre um grupo de pecadores para eles dizer assim: sempre existe alguém pior do que eu. Então eles não gostavam que Jesus lidava com os pecadores dessa maneira, tanto que eles vão dizer: este homem recebe os pecadores e come com eles. Era este grupo de pessoas que começou a acusar Jesus. Este grupo nem sequer queria ensinar a lei para os pecadores e os publicanos. Eles nem se juntavam para ensinar a lei, quanto menos para comer, né? Então, o que Jesus estava fazendo com esses pecadores ao se reunir com eles, para eles era o quê? Era o tremendo de um pecado. Mas veja, Jesus, conhecendo o coração deles, ele vai lhe contar umas parábolas, né? Várias, na verdade 3. E a princípio ele vai dizer: então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Muito bem. Pessoal, pensa comigo no contexto aqui. Onde está perdida a ovelha? Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, aqui não diz no campo ou no deserto, mas se você ler na Almeida Revista Atualizada, tem uma parte que diz que a ovelha estava perdida no campo, tá? Então a ovelha primeiramente está perdida fora, né, do lugar comum onde as ovelhas estavam. E essas ovelhas, elas faziam parte do povo, elas estão significando esses dois grupos de pessoas. Só que veja, a ovelha sabe que está perdida? Eu pergunto para você, uma ovelha pode saber que está perdida? Se sua resposta é não, deixa eu te dizer que, na verdade, sim, a ovelha sabe que ela está perdida. Assim como um cachorro, talvez, se você deixar sozinho na rua, ele não sabe como voltar para casa, ele se sente sozinho, ele não se sente desorientado. A ovelha também é assim. A ovelha se perde, quando a ovelha se perde, ela precisa de alguém que a direcione. No caso, a ovelha sabe que está perdida? Sabe que está perdida. Mas alguém precisa ir buscar ela, para ela voltar. E no caso aqui, o pastor, que no caso seria Deus, no caso seria Jesus, ele é que vai até a ovelha e atrás, né, para o redil novamente. Mas presta atenção, ele diz aqui, o verso 7: eu lhes digo, da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Veja, há uma ovelha perdida. A ovelha sabe que está perdida. Ela está fora do grupo de ovelhas maior e ela precisa ser resgatada. E para ela ser resgatada, alguém tem que ir buscá-la. Nesse caso é Jesus, tá bom?
Mas veja a outra parábola. A outra parábola, muitas vezes, para nós fica meio aleatório entender o que realmente isso significa. Uma mulher que diz que perdeu uma moeda e, de repente, saiu buscar a moeda, achou a moeda e ficou feliz. Nossa, que legal. Para nós não faz muito sentido, mas entendendo um pouco o contexto do que essa parábola quer dizer, a gente pode entender que tem um significado bem profundo. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas? Dracmas, gente, era uma moeda com a qual se pagava o salário de um trabalhador braçal. Braçal quer dizer alguém que trabalhava, né, com a força, com a mão, durante todo o dia. E a dracma era uma moeda que se pagava para esse tipo de pessoas. Agora, o que acontece? Por que uma mulher tem 10 dracmas especificamente? Aqui, o contexto, pessoal, eu preciso explicar. No caso de uma mulher no contexto judaico, existem alguns detalhes que podemos perceber nessa parábola. A mulher recebia do pai, toda mulher que ia casar recebia do pai um dote, um presente, que lhe serviria como ornamento, mas não só como ornamento, mas também como um seguro. Em caso ela se casasse e fosse uma mulher submissa aos pais, ela recebia essas 10 dracmas, ou como já disse, 10 salários que serviriam para ela se sustentar, no caso que o marido morresse, ou no caso que o marido, na verdade, caísse doente, né? Ela poderia se sustentar por um ano, ela poderia cuidar do marido e ela poderia também, caso o marido viesse a morrer, ir até a casa de algum parente para lá poder viver, né? Não sozinha. Nós devemos entender que o contexto da comunidade judaica no tempo de Jesus era uma comunidade muito machista. E a mulher, ela não trabalhava, ela dependia totalmente do marido e dos pais. E no caso, essas 10 dracmas, então, o que significa essas 10 dracmas? Não sei se você já assistiu algum vídeo, alguma história de Jesus, de que as mulheres, quando se casavam, elas colocavam aquelas 10 moedas, ou tinham algumas moedas aqui. Pois é essas moedas que aqui está se referindo. Agora, pensa assim, se uma mulher perdesse uma dessas moedas, o que aquilo significava? Você tem que entender que as 10 moedas eram como o seguro de vida da pessoa. Porque se o marido viesse a morrer, e se ela não tivesse aquelas moedas, ela teria o quê? Perdido a sua garantia, o seu seguro de vida. Por isso é que ela se esforça e busca até com uma candeia, né? Até nos lugares mais escuros, mais difíceis de achar, né? Que nós procuraríamos talvez com o telefone, colocando a lanterna, né? Mas é por isso que ela fica tão feliz com aquela moeda que ela acha. A moeda tem um significado muito profundo para ela. Tem um significado de uma garantia, um seguro de vida. Agora, quero te fazer uma pergunta. O que isso tem a ver com a parábola da ovelha perdida? Pois é. No caso da ovelha perdida, a ovelha, ela sabe que está perdida. E ela está perdida fora do acampamento. Agora, onde está perdida a moeda? A moeda está perdida dentro da casa. E a diferença da ovelha que sabe que está perdida, eu te pergunto, a moeda sabe que está perdida? Não, a moeda é uma moeda. Ela não sabe que está perdida. Mas ela está perdida dentro da casa. Interessante a comparação que Jesus vai fazer, porque ele vai dizer que quando ela encontra a moeda, ela reúne as suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois eu encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Explicando para você, a ovelha perdida significa... E quem são a ovelha perdida? São os pecadores, que sabem que estão perdidos, que estão longe de Deus e que precisam que alguém vá buscá-las. Agora, a moeda perdida são os fariseus e são os escribas, que ainda estando dentro da casa,
dentro da casa de Deus, elas não sabem que estão perdidas, mas ao mesmo tempo estão necessitadas de alguém que as busque. Você quer entender como Jesus vai fechar essa história? Pois é, ele vai contar a parábola do filho pródigo para deixar bem mais claro e nítido essa questão. Lembre-se, essa história não se trata só de dois filhos, se trata de dois grupos de pessoas que são representados por esses filhos. O primeiro filho é aquele filho, imagina você é um grande empresário, imagina você alguém que trabalhou muito para construir o seu patrimônio, e você tem um filho que já sabe que um dia vai herdar tudo que o pai construiu. Ele já está fazendo faculdade, ele já está lendo o mercado de trabalho, já está entendendo como é lidar com pessoas, até está querendo fazer um estágio com o pai e faz esse estágio com o pai. Agora tem um filho que só anda na internet o dia todo, joga videogame, não quer nem saber, ele pega o dinheiro do pai, pega o carro do pai, a escondida, sai, é pego talvez numa lei seca, pego pela polícia, vai parar na delegacia e depois o pai vai atrás, chama para casa, tudo. E um dia, esse filho, que nada mais e nada menos do que dá vergonha para o pai, chega e diz para o pai assim: pai, me dá a parte dos bens que me toca. Eu imagino que em sã consciência, o mínimo que um pai faria é gritar na cara desse filho, se não bater, Só que no contexto, gente, da cultura judaica, a atitude desse filho aqui é muito mais pesada do que seria de um filho hoje. Porque quando um filho no antigo Oriente Médio vinha e falava para o pai: pai, eu quero a herança que me toca, ele estava dizendo para o pai: eu quero que o Senhor morra. Porque um herdeiro só podia receber o que lhe tocava depois que o pai morresse. Então o que o filho estava desejando para o pai era a morte. E eu não sei se você reparou uma coisa, mas poucas pessoas prestam atenção a isso. Quem vinha no degrau da família, lá no antigo Oriente Médio, era primeiramente o pai, que é o cabeça do lar. Quem representava a família depois do pai era o filho mais velho. E logo depois vinha os outros filhos, ou outro filho. Só que você parou para perceber que nessa história aqui, o filho mais velho não fala nada para o outro filho. Aquele que devia defender o pai, deixa o outro irmão fazer o que quer. E mais ainda, não sei se você percebeu, mas na leitura dá para entender que o pai repartiu os bens para os dois, não só para um. Vamos ler, veja lá. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade para quem? Para um? Não, entre eles. Então os 2 filhos receberam a herança. Pare para pensar o seguinte: o outro irmão devia ter falado alguma coisa, porque aquilo, como disse, significava: pai, eu quero que o Senhor morra. Se seu filho chegasse e falasse para você: pai, eu quero o Senhor morto, imagina, mas desejar a morte, sabe, com toda a dureza, não seria terrível? Pois é, era o que esse filho estava fazendo. Mas o que aconteceu com esse filho? Você sabe a história quase que de cor. Um foi lá, viveu a vida dele toda largada, esbanjou os bens, de morar numa cobertura, passou talvez a morar, não sei, num sobradinho. Desse sobradinho passou a morar talvez na rua, e depois deve ter parado numa sarjeta. Ninguém receberia esse filho. Mas interessante que esse filho cai em si e percebe que ele está vivendo uma vida longe do pai, e que na casa do pai ele tinha o que necessitava. Então ele decide voltar
e diz: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Esse filho está consciente de que precisa do pai. O interessante é que quando o pai o vê, ao invés de negar a entrada, ao invés de negar a sua graça e amor pelo filho, ele o recebe. E além disso, sabe o que ele dá, pessoal? Ele deu uma túnica e calçados em seus pés. E além disso, tragam a melhor roupa, diz o verso 22, vistam ele, coloquem um anel em seu dedo. Duas ideias para você entender o que isso está significando. Você lembra para alguém lá no Antigo Testamento que o pai deu uma túnica especial? Uma roupa especial? José. Você lembra que os irmãos invejavam ele? Sim, porque a roupa que era dada de forma especial significava que aquela pessoa ia ter autoridade sobre a tribo ou sobre aquele povo. E para não ser somente isso, o pai diz assim: coloque um anel no seu dedo. Lembre-se da mesma história, José. Quando José se apresenta perante Faraó, e o Faraó diz assim: você vai reinar sobre todo o Egito, eu somente vou estar acima de você. O que Faraó deu para José? O seu anel, designando para quê? Para José autoridade. Então o que o pai estava dando para o filho não era somente a recepção em casa, sino estava dizendo: filho, você vai ter a mesma autoridade que você tinha antes de você ter saído. Então, pessoal, veja, o pai que trata dessa maneira o seu filho está mostrando amor para aquele filho que agora sabe que está perdido. Mas a história não termina ali. No meio de tudo isso vem o outro irmão. E ele chega e ouve o barulho, ouve as bombas talvez, vê que o pessoal está fazendo uma festa e pergunta: o que aconteceu? E ele diz: era o teu irmão que estava perdido, voltou. E ele fica irritado e bravo. E ele vai dizer para o pai: pai, o Senhor nunca me deu, olha a palavra dele, o Senhor nunca me deu nenhum cabrito para desfrutar com meus amigos. Mas chega esse teu filho, e o Senhor estende a mão para ele, e ainda o veste com a melhor roupa, mata o novilho mais gordo. É injusto, não é? Parece injusto aos nossos olhos. Mas, pessoal, lembre-se que esse filho também, esse filho que está ali, é um filho que também tinha recebido herança. É um filho que, quando viu o outro irmão pecando, não fez nada. É um filho que ficou quieto quando o outro irmão estava indo embora. Interessante que a parábola termina da seguinte maneira: parece que o pai diz assim: filho, vamos nos alegrar, o teu irmão que estava perdido foi achado, que estava morto encontrou a salvação. Eu te pergunto, quem que estava numa festa também e com os pecadores? Era Jesus. Jesus estava com os publicanos e pecadores, pessoas que estavam fora da comunidade de Israel talvez, por conta do seu comportamento, das suas atitudes, mas que estavam sendo abraçadas pelo Mestre e chamadas ao arrependimento e mudança de vida. Elas são aquela ovelha perdida que sabe que precisa que alguém a salve. Os pecadores sabiam que alguém precisava salvá-los. Mas os fariseus e os escribas são como aquele irmão mais velho, são como a moeda perdida, que estão dentro da casa de Deus. As coisas de Deus dependiam deles em Israel. Porém, com todo aquele conhecimento, com toda aquela religiosidade, eles, ao invés de receber o seu Salvador, ao invés de reconhecer a necessidade de Deus, eles se revoltam. Interessante que a história termina da seguinte maneira: parece que Jesus diz assim: e aí, vocês vão ficar lá fora ou vocês vão entrar aqui e fazer parte e entender que vocês também precisam de mim, assim como esses pecadores precisam? Pessoal,
gostaria de terminar da seguinte maneira. Muitas vezes nós somos muito religiosos e nós queremos as coisas de Deus, mas nós não queremos Deus. Às vezes podemos estar dentro da igreja, fazendo tudo, fazendo rolar os ministérios, fazendo as atividades, né? Cansados de tantos nos esforçar para conseguir fazer as coisas, entre aspas, né? De Deus ou para Deus. Mas na nossa vida diária, a gente olha para as pessoas e olha com pouco amor. E quando eu falo amor, a gente nem prega o Evangelho para certas pessoas. Porque se existem pecadores, é necessário que eles existam mais ainda. Porque quanto mais existem pecadores, melhor eu vou me sentir. Porque quando eu olho para o lado, se aquele fulano não se converter, é legal, porque eu vou olhar para ele e vou dizer, que bom que eu não sou como ele. Você lembra dessa frase? Aquele fariseu que estava, né, orando no templo e disse assim, graças a Deus eu não sou como esse publicano. Pessoal, muitas vezes nós estamos assim. Estamos na casa de Deus, mas estamos perdidos, porque não reconhecemos que nós também somos pecadores. Precisamos de Deus na nossa vida. Precisamos do Senhor no nosso coração. Precisamos que Ele venha realmente a nos mostrar que só Ele é a salvação. Então o meu chamado para vocês, irmãos, para vocês, irmãs, é que vocês olhem para as pessoas que estão ao redor. Pessoas que estão assim como você, necessitadas do Evangelho. E você e eu temos um dever. E não é escolher para quem eu vou pregar o Evangelho. Nós devemos pregar o Evangelho para toda criatura. Mas quantas vezes olhamos para aquele parente que é duro, é difícil, e nós não queremos falar do Evangelho. Nós não queremos receber esse tipo de pessoas. Quantas vezes cruzamos com alguém na rua e ao invés de dar uma palavra de graça, talvez a gente só evita. Quando o nosso papel seria demonstrar amor e demonstrar a mesma graça que Deus um dia demonstrou para nós. Hoje existe tanta dificuldade para a gente lidar com essa ideologia de gênero. Muita gente é preconceituosa. E com preconceito a gente julga as pessoas e diz assim, esses aí merecem um inferno, nós também merecíamos. E somos merecedores, todos somos pecadores. Mas o nosso chamado é pregar o Evangelho. Receber as pessoas. E fazer entender elas que elas estão perdidas. E elas sabem que estão perdidas. Mas existe um só caminho, Jesus. E para aquelas pessoas que talvez estão dentro da igreja, sendo moralistas, sendo legalistas, que talvez estão perdidas, mas não sabem que estão perdidas, porque pelas suas supostas práticas religiosas, elas garantem a sua salvação. Para os dois tipos de pessoas, existe uma só ponte que nos leva até Deus, e se chama Jesus. Eu não sei se você já foi achado, ou se você é aquele perdido. Mas seja qual for a sua situação hoje, se derrame perante o Senhor, peça perdão pelos seus pecados e saiba que para Deus não existe diferença de pecados. Ele derramou o seu sangue na cruz, tanto por aqueles que estão perdidos, perdidaços, e por aqueles que talvez se sentem achados, mas também estão perdidos. Existe um só caminho, uma só verdade e uma só vida, e se chama Jesus Cristo. E é esse Evangelho que nós devemos pregar para as pessoas. Que esse seja nosso desafio nesse ano. Amar as pessoas sem importar a quem. Falar do Evangelho e viver o Evangelho com todas as pessoas, sem fazer a distinção delas. E avaliar nosso coração de que todos nós somos necessitados da graça do Pai. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar.
Senhor Deus e Pai, obrigado por esse momento, obrigado porque podemos, Senhor, abrir a Tua Palavra e considerar o que o Senhor tem para nos dizer. Pai, muitas vezes nós podemos ser como os pecadores, vivendo de forma totalmente libertina, muitas vezes, Senhor, abrindo mão da graça que o Senhor nos deu e vivendo na libertinagem, fazendo o que nos agrada. Mas muitas vezes podemos ser também, Senhor, muito religiosos, muito devotos, mas o nosso coração não está com o Senhor. Porque realmente quando estamos sós, quando ninguém está nos vendo, Pai, nós somos aqueles pecadores que, assim como os pecadores que vivem na libertinagem, precisam de Ti. Podemos ser como esses dois grupos de pessoas, e somos, Pai. Somos necessitados da Tua graça. Pai, eu Te peço que nesse ano o Senhor tenha misericórdia e derrame a Sua graça sobre nós, para que assim como alguém nos amou um dia e nos pregou e nos falou do Evangelho e do perdão de Deus, nós também possamos falar e viver o perdão de Deus com outras pessoas, sem olhar, Senhor, a diferença de cada uma delas. Claro, encorajando cada uma delas a santidade, porque já não nos pertence a nossa vida, mas que nós possamos encorajar pessoas a Te amar e a entender que fora de Ti, Senhor, não há salvação. Eu Te agradeço por esse momento e peço desde já que o Senhor nos guarde, nos cuide em tudo que temos para fazer, e que em tudo isso, Senhor, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a consolação, a comunhão e o poder do Divino Espírito Santo esteja conosco hoje e para tudo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma, alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Alegrar-se-á no Senhor